Voltamos aí para o terceiro e derradeiro bloco, alternativa especial hoje, inédite, né, edição, né, de número 17, 17ª edição do Festival Internacional Documentário Musical. Estamos aqui com o nosso parceiro, sócio, praticamente, acionista, né, Marcelo Alit. Ô, Alit, vamos falar um pouquinho então dos filmes, né? Como a gente falou lá no primeiro bloco, né? Você destacou e eu destaco, né? A grande quantidade de filmes, né? De documentários, produções nacionais, mas também temos, né? As produções internacionais. O que você, né, destacaria aí para gente, né? De doc internacional no INED desse ano? Pô, Alex, tem coisa legal pra caramba. Eu vou começar destacando um que eu falei até no ABFP, velho, que é o La Marsellesa de los Borrachos. Como eu sei que o pessoal que escuta o Alternativa A é gente que tá ligada, sabe? Porque, assim, claro, tem artistas no Inédit que você vai atrás. Pô, John Lennon, eu gosto, vou atrás. A Pitties, pô, que legal. Pauline Black, sabe? Você vai atrás do Fugazi, você vai atrás dos nomes. Mas eu vou dar alguns toques aqui, cara, que La Marsellesa de los Borrachos, pra você ter uma ideia, é a história de uma galera que em 1961 saiu da Itália de carro e cruzou o norte da Espanha. E durante essa viagem eles gravaram canções antifranquistas que ficaram na memória só na memória vocal da galera, sacou? Assim, e aí uma outra galera agora pega esse que virou um livro isso, aí vai fazer essa mesma viagem e botando novas vozes da canção espanhola, cantando essas canções e contando esse livro e enfim, é um trabalho lindo, cara. É um trabalho lindo que vale muito a pena ver. Um filme de produção italiana, francesa e espanhola. Filmão, cara. La Marsellesa de los Borrachos, a Marseillaise, né? O hino francês dos bêbados. É um filme que muito legal. Aí tem dois filmes sobre soul music, cara, que eu faço questão de falar. Um é o Swamp Dogg, Get His Own Swim Pool Painted, que é o Sam Dog, cara, é um cara que eu escutava há muitos anos atrás e eu achava muito engraçado porque tinha as capas de disco mais feias. Isso na época de baixar MP3 e tal. E aí eu tinha os discos do Sam Dog e tal, sei lá como chegou na minha mão. E eu falei, nossa, cara, são as capas de disco mais horrorosas do mundo, mas o som é legal. E eu escutava aquilo bastante. E aí, cara, é isso que aparece um filme sobre esse figura, Cara, que é uma figura. Ele com hoje 80 anos, sei lá, nos anos 80, ele foi construir uma casa para a banda morar, se eles poderem ensaiar e tal. Velho, eles estão lá até hoje. que maravilha. Bicho, é engraçadíssimo. É assim, claro, porque é músico, você sacaneando, sabe? É história de músico, aquelas histórias de Sim. estrada, que todo mundo, sabe, tira barato. Porra, o cara fez. Então tem umas histórias muito, muito boas. E aí o outro filme sobre soul music, mais rhythm and blues, falando assim, mais assertivamente, é o filme Any Other Way, da Jack Shane, sobre a Jack Shane, que Jack Shane foi uma figura que era uma mulher que estava fazendo a transição para masculino e cantava muito, cara. Ela cantava muito, ela deixou só 2 compactos gravados e aí tem um disco ao vivo que alguém gravou assim uma apresentação dela num clube e é incrível. Esses discos você encontra para escutar nas plataformas, entendeu? Assim, não é nada assim que você tem que sair para comprar Sim. e tal. Mas a história é muito bacana. Existe uma entrevista telefônica dela, longa, que é recriada. Ela é refilmada e tratada, obviamente, com inteligência artificial e tal, mas tem uma estética super bacana. Então, esse é um filme assim que de uma história muito legal, assim, é uma redescoberta, uma descoberta, na verdade, porque, enfim, Jack Shane, apesar de ter sido amiga de Little Richard, apesar de ter sido amiga e reconhecida por um monte de gente legal, ficou no meio do caminho e desapareceu. Aí, enfim, essa é a redescoberta da família também, que pega os
seus pertences e faz uma exposição, enfim, tem toda uma questão, mas é uma história que vale muito, muito a pena. E aí tem o famoso filme do Butthole Surfers, né? Que, para quem gosta de trecheira, esse é trash. Esse é o único filme de 18 anos que temos. Realmente a baixaria é total, Zagou, mas assim, apesar da baixaria ser total, ele é um filme muito bem montado, ele é muito bem dirigido, é um filme que fala a linguagem da banda, fala a linguagem do artista e não passa pano para ninguém. Isso é maravilhoso. Porque no Butthole Surfers não tem como passar pano. Tipo, assim, assim, é tão descarado, tudo tão, né, de excesso de drogas e de sacanagem entre eles, uma sacanagem pesada, assim, sabe? Daria para fazer diferente, né? Tem como. Sabe, assim, é pesado, assim, as brincadeiras são pesadas, assim, sabe? Você fala, porra, mas o filme, ele leva isso a sério, ou seja, ele leva isso junto com a banda, entendeu? E muito interessante, assim, é realmente um filme difícil de convencer quem não gosta de Butthole Surfers a entrar numa sala de cinema para ver isso, porque realmente é pesado e tal, mas o filme está muito bem resolvido, cara, me chamou muita atenção. Me chamou muita atenção. E aí tem, não posso deixar de falar dos internacionais, do Revival 69, que é o primeiro show do John Lennon sem os Beatles, né? Os Beatles ainda não tinham acabado, né? Mas o Lennon foi... Essa história é bem engraçada, eu vou contar, porque são os 5 primeiros minutos do filme. Assim, os caras decidiram fazer um show, tipo um festival, que chama Rock and Roll Revival, e botaram Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Little Richard, Bo Diddley e tal. E aí, estádio, não sei o quê, não vendeu nada. Aí não tava, os ingressos não estavam vendendo, aí alguém tem uma ideia, falou, bicho, se você ligar, esses são todos os ídolos do John Lennon, se você ligar para ele e falar que tem uma causa pela paz, ele vem. E dito e feito, o cara ligou lá e falou, brother, eu tenho a causa aqui, o show pela paz, não sei o quê, cola aí. Aí o cara falou, tá bom, eu vou. E aí ele monta uma super banda com Eric Clapton, Klaus Voormann, assim, e eles vão ensaiando no avião. E eles vão ensaiando no avião, velho. E aí, cara, o filme tem Shep Gordon. Assim, tem umas histórias engraçadíssimas, cara. A famosa história do Alice Cooper com a galinha, né? E assim, e o diretor do filme vem. Ele estará aqui com a gente. Ah, que legal! Ele virá. Ele quis vir e trazer o filme. E ele estará aqui nas 2 sessões. Uma no Cine Sesc e outra na Cinemateca, que eu já digo para vocês o dia. No Cine Sesc, terça-feira, dia 17, às 20h30, e na Cinemateca Brasileira, na sexta-feira, dia 20 de junho, às 20 horas. É isso aí, a apresentação do Revival 69, The Concert That Rocked the World. Aliás, esse show em especial tem uma das cenas mais marcantes, que é quando a Yoko Ono começa a gritar e o Chuck Berry fica com aquela cara. O que essa mulher tá fazendo aqui? Que é essa japonesa louca? É o primeiro show da ONU Classic Band. Eles batizam a ONU Classic Band, acho que no avião, sei lá, não me lembro mais o detalhe. Mas, cara, tem umas histórias, assim, geniais, assim, engraçadíssimas. E as imagens são todas do Penny Baker. Aí não tem o que discutir, né? Porque, assim, eu tenho o DVD desse show. Eu me lembro que saiu, assim, como filme do Penny Baker, que eu me lembro que eu comprei na banca de jornal quando eu morava em Barcelona. Sei lá, era uma coleção do El País, assim, de documentários, não sei o quê, e esse tinha um domingo lá que era o show do Lennon, e eu peguei, entendeu? Eu comprei lá 3 euros mais e você leva o DVD. Aí eu levei, e é super legal, assim, tem o show do Lennon é uma merda, sacou? Como show, assim, pô, os caras estavam ensaiando no avião, entendeu? Tipo, o negócio demorava para pegar, os caras ótimos músicos, mas assim, tipo, pô, vamos lá, né? Era a primeira vez que eles estavam sentando com instrumentos mesmo. Eles estavam ensaiando no avião, mas assim, ninguém tinha pegado uma bateria e um baixo, assim, passado o som da banda. Como é que soa essa banda? Como é que a gente vai soar? Sagou? Não, assim, bota um pouco mais de reverb, tira tudo, limpa tudo, sei lá, velho.
sabe? Como soa uma banda. A primeira coisa que você fica fazendo é tocando assim para saber como é que você vai soar. Sacou? Depois você começa a tocar, os caras Achar um fizeram no caminho, pelo palco. menos, né? Achar um caminho. Não, e eram músicos super experientes, assim, sabe? Lennon, Eric Clapton, Klaus Wurman, assim, era gente É. muito grande, né? Mas, assim, isso, filmaço, gente. Não deixem de dar uma olhada nesse Revival 69. Tem 2 sessões, uma no Cine Sesc dia 17 e outra na Cinemateca no dia 20. Dá uma olhada no site e apareça. Bom, a gente está recebendo aqui o Marcelo Ari, diretor artístico do INET, né, Festival Internacional do Documentário Musical, sua 17ª edição, que acontece do dia 11 de junho ao dia 22 de junho, certo? Certo. E vai ter online também, né, Alit? Vai ter online. A gente tem 22 filmes divididos em 3 plataformas parceiras. Tá no Itaú Cultural, tá no Sesc Digital e também na SP Cine Play. Você pode encontrar lá. Cada um tem. Os filmes não se repetem, tá? São filmes diferentes, ou seja, o que está no Itaú está só no Itaú, o que está no Sesc está só no Sesc, e o que está na SP Cine está só na SP Cine. E a programação é gratuita, então tem coisas bem legais. E aí tem também um curso da Debbie Osborne sobre documentários musicais. A Debbie, que é produtora da Big Bonsai e é a produtora do Luiz Melodia, do Barato de Acanga, do Dominguinhos, enfim. Debbie tem um currículo super grande aí e vai apresentar esse curso, né, no Sesc, que também está dentro da programação do INET. E aí, cara, a gente tem umas coisas muito maneiras, assim, também, viu? Assim, antes de acabar, a gente tem um monte de bate-papo, velho. Tem show, bate-papo, e tem um negócio, cara, que eu não posso deixar de falar, que é o seguinte: no dia 20 de junho, o Cine Joia voltará a ser um cinema por um momento. A gente vai exibir o filme Goiânia Rock City às 7 horas da noite. Aí, depois do filme, a gente vai tirar as cadeiras e vai rolar 4 shows incríveis com as bandas de Goiânia. Isso aí vai ser muito legal no Cine Joia no dia 20. E aí, cara, a gente tem também uns bate-papos muito legais, saca? Assim, tem esse da Deborah Osborne, mas tem também um bate-papo com o Taíde sobre a ascensão do hip hop. Isso vai acontecer na Matilha Cultural na quarta-feira, dia 18, às 19 horas. Aí, o Alexandre Guerra, cara, que é um grande compositor de trilhas sonoras aqui do Brasil, ele vai fazer um bate-papo sobre a música do John Williams e a música sinfônica no cinema. Isso vai ser na Cinemateca, no sábado, dia 21, às 3h30 da tarde. Tudo grátis. E, por último, tem o Carlos Calado, enfim, escritor um escritor super conhecido, que vai fazer um bate-papo lá no Tavares, fazendo retrato do jazz a partir do filme Legacy, que é um filme escandinavo, né? Ele é sueco, mas a maioria das histórias acontece na Dinamarca, enfim. Mas ele é um filme que retrata os músicos norte-americanos que foram de jazz, que foram para a Dinamarca, lá ficaram, fizeram família e deixaram um legado. E esse legado, enfim, que legado é esse? Filme bem, bem interessante. Então, o Carlos Calado vai falar sobre esse momento, assim, né, que Dexter Gordon, Don Cherry, Quincy Jones, assim, Miles Davis, John Coltrane, assim, muita gente foi para lá, assim, né? E, enfim, tem esses bate-papos todos que são sempre muito legais. É isso aí. Então, você pode perceber, você que está ouvindo a Alternativa A, a Rádio Universitária, que, né, não falta coisa para você, né, curtir lá a 17ª edição do INED, Festival Internacional do Documentário Musical, que acontece do dia 11 de junho ao dia 22 de junho, lá em São Paulo, Cinemateca, Cine Joia, Cine Sesc. Então, depois, curta aí, né, as redes sociais da Alternativa A, também, né, do Inédit, né, facinho, e aí você vai aí se inteirar da programação, você que está pensando aqui, né, do interior de São Paulo e para a capital, vai ali já se programando para curtir, né, o Festival Internacional do Documentário Musical. Alit, queria agradecer
mais uma vez a sua presença, como sempre, aqui no Alternativa A, na tradicional conversa com o Marcelo Alite, aqui no Alternativo. Pô, eu que agradeço, Alex. Valeu mesmo, obrigadíssimo pelo mais esse convite. Sempre legal conversar com você, bater um papo aí com os ouvintes do Alternativa A. E espero que vocês apareçam no Inédit, que tem aí, como vocês viram, uma programação bem extensa. São 130 sessões, cara. É muita coisa. Então, assim, é só chegar, é de graça. Só paga no Cine Sesc, R$10. Tranquilo. E é isso. Então, só chegar. Tá bom? Brigadíssimo. Valeu. E pessoal da Prefeitura de São Carlos, empresas de São Carlos, Sesc São Carlos estão nos ouvindo. Galera, vamos tentar trazer a itinerância do INET para São Carlos novamente. Então, galera, por favor, aí vocês estão nos ouvindo, vamos nessa, hein? Programa Alternativa A está sempre aqui à disposição. Alite, mais uma vez, meu irmão, obrigado. É sempre bom conversar com você, certo? E a gente se vê lá em São Paulo. Aqui te espero. Valeu, Alex. Tchau, tchau. Obrigado.